Por que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo? Existe racismo sem racistas? Qual o futuro dessa pauta tão importante para o país e que, infelizmente, é pouco falada, pouco divulgada e pouco propagada para a sociedade? Esses são os assuntos do nosso último episódio aqui do especial Diálogos Antirracistas. Vamos dialogar? Quem está aqui comigo hoje são duas figuras importantes para o antirracismo no Tocantins. Estou aqui com a doutora Deise, ela que é antropóloga e que tem aí no currículo vários trabalhos nessa área. E aqui também com o professor doutor Adão Francisco, ele que já foi secretário estadual de educação e que tem acompanhado aí os estudos, os números com relação a esse assunto. Vamos dialogar? Gente, obrigado pela presença de vocês. A quem interessa o racismo? O racismo interessa as pessoas que querem se distinguir. No Brasil, está impregnado no imaginário coletivo a necessidade de pessoas se sentirem melhor do que outras pessoas. E elas buscam se distinguir a partir de vários elementos, vários dispositivos sociais, sejam eles do ponto de vista material ou do ponto de vista simbólico. Se sentir melhor do que outras pessoas em função do dispositivo de cor de pele, por conta de uma construção histórica, é um elemento também para se agregar nesta grande perversidade que precisa ser superada. Nós temos uma tradição aqui no Brasil muito ruim, que é de varrer os problemas da nossa sociedade para debaixo do tapete. Nós nunca resolvemos pautas essenciais. Uma das pautas mais importantes que nós precisamos resolver, e nós temos a expectativa de que isso aconteça agora, nesta nova era que se inicia no século XXI. Nós estamos no século da conquista de possibilidades no mundo, no planeta, né? Então, há a expectativa de que a gente consiga resolver o problema do racismo, que é um problema básico e essencial para que toda e qualquer nação possa avançar, ir além de suas possibilidades que estão colocadas no vínculo com o século passado. Deise, a gente vê assim, muita desinformação na sociedade o tempo todo, né? Ainda mais agora com o advento das redes. Mas a gente vê algumas que são básicas, enraizadas. Do ponto de vista da antropologia, existe raça ou não existe? Ou qual a diferença de cor e raça? Primeiramente, eu quero pedir licença, né, aos meus ancestrais que me deram essa força e me trouxeram até aqui, sobretudo as mulheres negras, né? E aí eu agradeço o convite. Existe e aí eu quero citar uma pesquisadora, uma socióloga negra, que falou uma frase para mim que causou muito impacto. Eu era estudante, ela falou uma coisa que teoria não fica guardada na estante. Isso que o professor Adão falou é o mito da democracia racial. Como que o mito da democracia racial ele está entranhado no nosso mínimo comportamento, que é você sujar e esperar que alguém venha limpar a sujeira que você fez, assim. Então, mesmo ali na década de 30, e depois o sociólogo Florestan Fernandes e uma equipe dele disse, não, e aí vai desconstruir esse mito, não, existe sim racismo no Brasil, mesmo assim, ainda persiste essa chaga, porque o capitalismo, o racismo foi a base do sistema escravocrata, ele foi a base do sistema capitalista. Então, todos os ciclos econômicos do país, todos eles foram trazidos, foram formados e fundamentados pela mão de obra escrava negra. Mão de obra escrava negra. Então, existe uma coisa que eu falo nas minhas aulas, nas minhas falas, que é o seguinte, de pensar que a contribuição do negro africano no Brasil foi e é apenas só braçal. Braçal, né? E aí é o seguinte, não foi só isso. Trazendo aqui para o Tocantins, né? Trazendo aqui para o nosso estado. A atividade mineradora naquele contexto do antigo norte de Goiás, quando os negros, aí o Henrique Cunha Júnior, que é um pensador, ele fala que assim, o racismo escravagista, né, nesse período, o racismo criminoso, ele não foi ingênuo do ponto de vista. Então, é como uma estratégia de poder, que é aquilo que o professor falou, e eu sou de uma linha que a gente tem que dizer os nomes. Racismo é uma estratégia de poder, de estratificação social, de marginalização social. E como esse ciclo, ele não é rompido como deveria, por conta, e a gente precisa
fazer como a academia, a produção intelectual, de algum momento, ela foi estrategicamente pensada para que a academia, a universidade, a escola, as estruturas sociais, elas reproduziram por muito tempo essas formas de pensar. Então, a gente é levado a pensar que a contribuição negra africana foi só o trabalho braçal, mas a gente esquece das tecnologias avançadas que a África, e aí em todo o continente africano, que a gente é levado a pensar que é uma coisa única, e não é, e já estavam tecnicamente muito avançadas do que nós. Por exemplo, o cultivo do gado, por exemplo, o cultivo o cultivo, não só a técnica, não só o trabalho, mas assim, a técnica, por exemplo, aqui no Tocantins, a bateia, que era uma tecnologia, machado, eu cheguei aqui, tem várias facas ali, isso é tecnologia africana, isso é a forma de pensar. Então, quando a gente nega esse pensamento, essa corporeidade de pensar, só com o corpo, nada, nesse processo do tráfico negreiro, dos navios negreiros, e a gente é levado a pensar que nós não produzimos ciência, que nós não produzimos conhecimento. E quando você me chama, doutora Deise, sem oficialmente eu ter o título de doutora, você está reconhecendo na minha forma de pensar, na nossa forma de... Não, peraí, como assim não é? Então, a gente precisa avançar nisso. Antropologicamente, essa não é raça, não existe raça, isso é uma questão criada, isso é uma questão... Hoje, a sociologia e a antropologia, elas entendem esse conceito de raça não só como fenótipo, mas também como uma categoria política. Como uma categoria política, porque se nós pensarmos na cidade de Palmas, a gente, nas estruturas, mesmo a última cidade planejada do século, ela foi planejada num pensamento, e aí voltando àquilo que a Joselina da Silva fala, teoria não fica guardada na estante, qual foi os pressupostos teóricos que pensaram uma cidade que é segregada, que ela é tecnicamente segregada. Então, mesmo que a população das Aurenis não se identifiquem ainda como negros, o Estado já os reconheceu. E já os reconheceu e os segregou. E não cria mecanismos de superação. Eu acho que a gente precisa falar do racismo, mas a gente precisa falar das técnicas de superação ao racismo. Eu acho que a gente precisa avançar mais. Isso, doutora Deise, professor Adão, aqui no Tocantins tem andado pouco, Você vê um estado que institucionalmente não tem espaços maiores para se trabalharem essas políticas. Geralmente o tema e ações são feitas ou por movimentos ou pela própria universidade. Então, assim, tem-se um estado onde há um vácuo institucional para tratar do tema e para ter mais projetos e ter esse olhar que você falou, o olhar para a periferia, o olhar para... Você concorda, professor Adão, com isso? Eu concordo. Eu volto num ponto que eu apresentava logo no princípio. O racismo se efetiva, se evidencia a partir de dispositivos. Então, eu vou ter duas perspectivas diferentes aqui. Vamos pensar na perspectiva material. Quem é que dispõe de dinheiro? Quem é que dispõe de bens? Quem é que dispõe de terras? Quem é que dispõe de indústrias, de casas? Não é? Então, nós vamos vendo um perfil socioeconômico, um perfil estereótipo étnico que é afeito à não condição negra. Não é? Agora, quem que dispõe de elementos culturais, quem que dispõe de escolarização, quem que dispõe de cultura, aqui também nós vamos ver uma departação, uma alienação da condição negra dos elementos de dispositivo no conjunto da sociedade. O que eu quero dizer? Pessoas negras tendem a não dispor de praticamente nada. Nós estamos no século XXI e os negros são destituídos das condições que lhes permitam
ter melhor representação social, melhor condição de vida, melhor participação afirmativa no conjunto da sociedade e na construção de novas possibilidades, né, para o presente e para o futuro. Os negros estão fora da construção, né, de sentido. Nós iniciamos um esforço neste século XXI, a partir dos anos de 2002, 2003, para mudar esta situação. Mas este esforço foi interrompido, foi bloqueado por um golpe de Estado que aconteceu no ano de 2016, destituindo a lógica de política pública que permitia a esta população a sua inserção, né, afirmativa nos espaços, né, da sociedade, dos espaços mais referenciais da sociedade. Então é necessário se retomar esta pauta com certa urgência, porque o reparo histórico, né, já vai se tornando muito atrasado. Deise, na sua opinião, o que poderia ser feito no Tocantins para a gente nos tornarmos um Estado aos poucos antirracista que não está sendo feito? Mas aí eu quero tocar alguns pontos que o professor Adão falou, que é assim, a primeira experiência de Estado que nós temos no país é um quilombo. Quer dizer, a primeira república, de fato, dessa concepção de Estado que a gente tem, que é tardia, ela vem, né, e eu estou aqui no lugar certo, né, aqui debaixo dessa linha ancestral, que são das nossos referenciais negros quilombolas. Quer dizer, como é que eles tiraram ali? Não, agora nós vamos fazer. Então, está no corpo. Então, professor, nós já existimos muito antes do Estado. Então, quando a Constituição fala dos povos originários, quando ele reforça essa nova, né? Essa nova, a última, que nós tivemos 7 constituições, a gente precisa entender que, na verdade, quando nós construímos o Estado brasileiro, e ele não faz mais assim, do que a sua obrigação constitucional, que é produzir bem-estar social. E no Estado, nosso Estado brasileiro, que a África tem 54 países, nós somos o único país fora do continente africano com maior quantidade de pessoas negras. Sim. E em que condições nós estamos hoje? O que foi feito? O que foi feito? Então, sabe que existe o Estado enquanto propulsor das políticas públicas, mas existe também as sociedades que existem muito antes do Estado e que, em certa forma, fazem aquilo que o Estado não faz, o quilombo não faz, o terreiro, né? O que é um terreiro? São mini-estados. São mini-estados que produzem que produzem bem-estar social, que faz ali a assistência social, que faz o trabalho da saúde, que faz o trabalho da conciliação, que faz o trabalho ali da justiça. Então, a gente sobrevive sem o Estado, mas o Estado não sobrevive sem a gente. E com relação, eu faço, né, gestão pública, sou uma gestora, vou ser, né, existe uma diferença entre ser e o estar. Então, tecnicamente, nós precisamos de pessoas nos espaços de poder que não só se identifiquem com a pauta, e aí a pauta, não a pauta, mas dessa agenda pública que nós temos, e aí ontem eu estava no encontro de gestores públicos e o presidente, né, da GES falou isso, a dor do povo. Nós precisamos de gestores públicos que entendam a dor do povo. E aí entender que o racismo, ele não é uma opinião. Chego lá, e aí foi uma das questões que nós do Movimento Negro, identificamos que tem a política pública, e nesse sentido o Movimento Negro avançou, porque embora tenha tido golpe de Estado, a lei continua lá. E a obrigação, isso foi uma estratégia do Movimento Negro, garantir essas questões nos termos da lei. A lei de 1639, a lei de crime da injúria racial, equiparada aí, injúria racial e racismo, equiparada que agora os dois são inafiançáveis. Nós temos a lei de cotas, nós temos o ingresso, né, nas universidades, isso está nos termos da lei. Agora, a gente esbarrou e tem esbarrado na questão pessoal, na forma individual de um gestor ou gestora pública
tratar um tema seríssimo que é um problema que tem dados, e aí a importância dos dados, a importância de trabalhar com os dados do IBGE, a importância de trabalhar com os dados, com as evidências que as universidades produzem, que os movimentos sociais também produzem, e qualificar, é preciso qualificar a agenda pública. Nós precisamos também de ter gestores públicos tecnicamente preparados para fazer e resolver um problema social através das políticas públicas. E o que a gente consegue perceber? O gargalo, a descontinuidade das políticas públicas. No Estado hoje, quais são os órgãos públicos que, de fato, se a gente hoje, né, um cidadão, uma cidadã, né, eu quero pautar uma questão na educação, ou na saúde, ou na cultura, ou na assistência social, ou na CECIJU, qual é o órgão público hoje que concentra essas demandas? E aí, como as políticas públicas raciais, étnicas, elas são transversais, a gente tem aí um outro gargalo. Eu falei do gargalo que é a questão técnica. Para além da questão pessoal, eu posso ser uma pessoa etnicamente branca, mas na partir do momento que eu estou como gestora pública, eu tenho que cumprir a agenda pública, eu tenho que cumprir de acordo. E aí, se eu não cumprir o meu dever, eu prevarico. Precisamos avançar nessa qualificação. Agora, outro gargalo que eu vejo, se existir, as políticas públicas transversais e intersetoriais, essa falta de diálogo entre as próprias secretarias, entre as próprias instâncias. Isso eu falo a nível estadual. A nível municipal, existia uma superintendência. Quando eu cheguei aqui em 2017, tinha uma superintendência de igualdade racial. Então, esse problema social, ele é visto dentro da estrutura governamental como menor, como menos importante. E também, além, tecnicamente, dessa falta de diálogo entre os próprios gestores das pastas, nós temos uma questão, porque não se faz política pública sem orçamento. Não se faz, tem a legislação, inclusive tem uma legislação recente de autoria da deputada Luana Ribeiro, que foi sancionada pelo governador Vanderlei, mas assim, qual é que fala que o mês da consciência negra no Estado precisa ser o mês inteiro da consciência negra, né? Ressaltando a contribuição, não sei o quê. Mas cadê o orçamento para cumprir e como essas políticas públicas, elas são responsabilidades, tendo que o Estado tem responsabilidades, elas de fato têm um planejamento de execução dessas políticas públicas. Então, a gente vê que... Eu entendo que existe, acho que eu entendo, concordo, existe um novo momento na conjuntura, mas nós precisamos ter gestores públicos tecnicamente preparados, tecnicamente e politicamente preparados, porque as políticas de igualdade racial, elas são muito sensíveis, e a gente precisa costurar, né? Costurar para que a gente, de fato, tenha um problema social, elabore essa política pública e tenha condições de avaliar e, principalmente, não ter esse rompimento, essa descontinuidade das políticas públicas como a gente tem visto no Estado e no município. É que, na verdade, se você falar em antirracismo aqui no Tocantins, em termos institucionais, políticos ou da própria gestão pública, como a doutora estava falando, é isso, ainda é tratado ainda como um assunto que... Dia 20 de novembro faz uma palestra, lá tá tudo bem. Dia 20 de novembro posta um bannerzinho na rede social lá, de duas mãozinhas, uma mãozinha preta, uma mãozinha branca, somos todos iguais, né? Então, há muito chão ainda pela frente, políticas de curto, médio e longo prazo ainda para serem executados. O Tocantins fica muito ainda no guarda-chuva do que há nacionalmente de conquista para isso, que veio via Estatuto da Igualdade Racial e outras coisas, mas a gente não vê ainda o Tocantins encarando num estado que é negro, né? formado por negros e tendo maioria preta e parda, ainda é um estado que, infelizmente, por exemplo, a gente está aqui discutindo isso hoje,
nosso terceiro episódio. E se você parar para pensar, quem realmente entende o que a gente está falando, ou quem faz questão de acompanhar, de entender, seja um político, seja qual profissão seja, aqui no Tocantins, você acha que ainda está naquela gavetinha do mimimi, somos todos iguais. Porque essa do somos todos iguais dói, não dói essa? É que a gente já somos todos iguais, esse papo aí. A pessoa sempre fala pra mim, você não precisa disso, para de ficar falando isso. E tá. Já passou. Sim. É interessantíssimo isso que você coloca. Então, no Tocantins, nós temos, por autodeclaração, no último censo demográfico de 2010, 76% da população negra, são 8% autodeclarado preto e 68% autodeclarado pardo. Então, são 76 negros no estado do Tocantins. O resultado dessas eleições agora foi muito interessante para a gente fazer o exercício de pensar onde as populações se encontram, né, no estado. Por um motivo básico. Quem pegou o mapa do estado do Tocantins com relação ao resultado eleitoral do segundo turno, vai perceber que o estado ficou perfeitamente dividido em uma porção oriental e uma porção ocidental. Qual é o eixo que separa? O eixo da BR-153. Então, da BR-153 para a divisa com a Bahia, Maranhão, Piauí, nós tivemos ali hegemonicamente uma população que votou no presidente Lula. O mapa está vermelho. Quem é essa população? É uma população de vínculo tradicional. E, por decorrência, sabidamente por nós que a conhecemos, uma população negra. Então, nós temos quilombolas, né? Nós temos indígenas, 3 nações indígenas que estão nessa vertente oriental, né? Com grandes territórios que a constituem e a compõem, em que pese terem relação com o grande capital agrícola que se procede, né? Nesses 3 estados que a gente mencionou, porque ali na divisa está, né, o que há de mais avançado na produção da soja, ela resiste entre o Tocantins e esses estados com as características da tradicionalidade. E na parte ocidental nós temos um outro perfil, né, que leva a população da BR-153 até a divisa com os estados do Mato Grosso, do Pará, e que houve, né, no processo eleitoral uma inclinação mais forte em votar no outro candidato, né, o presidente Bolsonaro. O que explicaria isso? Né? Isso tem a ver também com a condição, né, da cor de pele, né, com essa situação socioeconômica, né, étnico-racial que caracteriza este padrão. Por que essa população do lado ocidental tendeu a votar, né, no outro presidente? Nós sabemos de cá qual é o radical, né? Esse radical aqui é um radical em transição, né, numa perspectiva de assumência de cor, tendo em vista que a cor é autodeclarada, as pessoas se identificam, né? Eu acredito que é um fenômeno que a gente precisa tratar. Por que isso é importante? Desde chamou bastante atenção para o elemento das políticas públicas. Para que a gente faça política pública, nós precisamos saber, né, qual é a realidade social e, inclusive, saber como que esta mesma realidade social se reconhece e se identifica dentro do contexto e do processo. E assim, né, tem até uma agenda de rede social, né? Chegou novembro, aparece lá o Morgan Freeman, né? Somos todos iguais, a raça, não existe raça, é raça humana. Então, eu acredito que nós conseguimos, enquanto sociedade brasileira, 100% das nossas conquistas, claro que não. Mas dizer que nós estamos no mesmo patamar, também nós não estamos. Mas assim, olha o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Olha onde nós estamos hoje. A gente consegue perceber algumas mudanças estruturais nas universidades, algumas mudanças estruturais em alguns espaços de poder. Hoje a gente consegue visualizar, minimamente nos espaços de poder, pessoas qualificadas, comunicadores antirracistas. Eu, por exemplo, criança, na minha infância, eu só assistia as pessoas brancas, né? Xuxa, Angélica e a Eliana. Hoje a gente consegue ver uma televisão minimamente mais diversa. Minimamente mais diversa. A gente consegue ver um conteúdo minimamente mais positivo para a criança negra, né? Mas isso não impede que a estrutura mental
E aí pensando, enquanto sociedade, enquanto estrutura de poder, como ela vem sendo cruel ainda com as nossas infâncias, com as nossas questões, que enquanto pessoas adultas, se a gente ali, né, com as nossas questões, a gente tem que fazer uma terapia, fazer uma coisa ali. Então, para conseguir dar conta dessa mácula social que é o racismo, e que a partir do momento que a gente consegue avançar e sair desse, romper com esse status social, com essa pirâmide social, e aí nós, mulheres negras, estamos na base, eu até escrevi um texto na minha rede social sobre isso, como isso provoca na outra pessoa um sentimento de disputa de espaço. Poder é disputa de espaço. Essas pautas da agenda, quando nós, sociedade, colocamos na agenda pública, e um gestor público, ele prioriza ou não a escolha, quando ele faz uma não tomada de decisão, porque política pública é tudo que se faz ou se deixa de fazer. Então, a necropolítica que o professor, eu sou a pessoa que fala a palavra, a necropolítica que o Estado brasileiro, ela vem tomando como um fator de medo. Por exemplo, olha, o seu lugar é aqui, né? Então, utilizar aí, a gente viu, né, esse genocídio que a gente passou na Covid, quem mais morreu foram pessoas negras e pobres. O Estado está dizendo. O Estado está dizendo qual é o nosso lugar. Então, nós nunca fomos iguais. E os dados dizem aí, e a importância da educação nesse processo. Porque se a gente consegue entender, interpretar isso, não é qualquer discurso, mesmo que seja, a gente vai, peraí, não é uma rede social, não é, mesmo sendo a Deise, ou sendo o professor Adão, ou o professor Amaju, de conseguir pensar, não, mas peraí, vamos avaliar o que ela está dizendo, quais são os interstícios desse discurso, para que qualquer pessoa, independente da sua classe social, consiga criar mecanismos individuais e coletivos e sociais de superação dessa mácula social que é o racismo no Brasil. Verdade. Então, gente, esse papo de somos todos iguais, essa negação do racismo que ainda é tão enraizado nessas reações, ai, para com isso, mas você já vem, lá vem vocês com isso. Você isso já tudo, enriqueceu, não precisa mais. Isso tudo só demonstra uma sociedade que ainda reluta em reconhecer o seu status, sim, de país racista, de Estado racista, né? E que a gente precisa, sim, falar, debater, propor ações. Aqui foram propostas várias ações. A questão da gestão dessa agenda, da agenda pública, né? Do racismo na agenda pública, como foi colocado aqui pela doutora Deise, a questão do que o professor Adão falou, dessa questão da construção e ocupação desses espaços, de quem vai pensar e executar essas políticas também, né? Isso é que é importante. Então, nós encerramos aqui o último episódio esperando ter plantado em você que assistiu aí os episódios esse sentimento de que ainda não está tudo bem, ainda há pessoas no Brasil morrendo simplesmente pelo fato de serem pretas, jovens negros ainda sendo exterminados nas periferias aí do Brasil, também pela condição negra. Ainda, infelizmente, somos maioria das mulheres agredidas, maioria das mulheres que são mortas. Nós ainda estamos em busca de lugares e espaços de poder para que possamos existir e resistir. Ainda estamos em busca de espaços nas universidades, ainda estamos em busca de espaços para que consigamos mostrar ao mundo que temos, sim, construção, que temos inteligência, que temos talento. Então, esse especial é para você, povo tocantinense, que é majoritariamente negro ou pardo, que participou da construção desse Estado, que infelizmente muitas vezes ainda está à margem. E queria agradecer ao professor Adão, à professora Deise, e dizer que temos que essa questão de ser antirracista não é por ser do movimento A ou do movimento B. O racismo não pode ser só tratado como uma pauta de movimento. O racismo é uma pauta social, é um movimento social. Está enraizado, mobiliza, nos atinge todos os dias em palavras que a gente escuta, em piadas que a gente escuta, que doem, que machuca, no apelido que colocam na gente, nessa resistência diária que a gente tem que estar sempre guerreando ali para mostrar que a gente consegue sim, que vai dar certo sim, no maternar, no ser mãe preta.
né? E eu vi um filho dizer, mãe, eu vou ficar branco um dia? Mãe, eu não quero ir para a escola porque não estão me aceitando. Então, não está tudo bem. E você, tocantinense, precisa saber disso e fazer o seu papel no dia a dia, seja você branco, seja você negro. Não adianta você fechar os olhos e fingir que não é com você, sendo que a sua vizinha do lado está apanhando ou morrendo por ser negra dentro de casa. Não adianta você fechar os olhos, dormir e fingir que nada está acontecendo, sendo que, infelizmente, a invisibilidade em todos os espaços mostra que somos um país excludente e racista. Então é isso. Para encerrar, em nome de toda a equipe da Gazeta, em nome da direção, quero agradecer você que nos acompanhou, dizer que esse especial foi montado com muita garra, com muita luta, sem apoio nenhum. Foi feito totalmente pela Gazeta do Cerrado, não tem apoio institucional de ninguém, não tem apoio de nenhuma empresa, mas tem o apoio do povo tocantinense, que nós estaremos sempre pautando e mostrando todos os assuntos que são relacionados à pauta social e à pauta negra. E que estaremos aqui falando não só de problemas, não só mostrando e denunciando, mas mostrando o que podemos mudar, que perspectivas podemos trazer para a melhoria do povo negro tocantinense, do povo negro brasileiro. Muito obrigada. E para terminar aqui, eu quero terminar com uma frase que foi dita no início e que eu quero terminar com ela também. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. Temos que ser todos, eu, você, antirracistas. Obrigada pela audiência, obrigada a todos os convidados que passaram por aqui. A Gazeta do Cerrado reafirma o seu compromisso no combate ao racismo diariamente no Tocantins. Muito obrigada, um abraço, até a próxima. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa